Olá, bom dia, tudo bem? Vamos entrar na lição número 10, tema 10 do Apocalipse, a besta que sobe do mar, capítulo 13. Vamos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez te pedimos a tua orientação. Ajuda-nos, Pai, te pedimos por Jesus. Amém. Como falamos na lição anterior, agora é o momento em que nós vamos entrar no capítulo 13, e esse capítulo 13 tem aqui algumas coisas interessantes, né? Nós já vimos no estudo anterior que há uma guerra entre o dragão e a mulher, né? Ficou bem caracterizado aí. E você já sabe que mulher é igreja e que dragão é o próprio Satanás, ok? O capítulo 12 termina com o dragão que estava indo contra a mulher, a igreja, para guerrear contra o restante da sua descendência e que guarda os mandamentos de Jesus. É assim que termina o capítulo 12. Então, com esse pensamento, a gente entra no capítulo 13 para apresentar duas bestas. Uma vai sair da terra e outra vai sair do mar. E nós vamos saber hoje, através desse estudo, o que significa essas duas bestas, ok? Esse capítulo é uma temática, né? A gente vai ver isso. Como eu falei, se der tempo a gente fala as duas, senão a gente vai nos deter somente com a primeira besta, a besta que surge do mar, ok? Que é a primeira besta do Apocalipse capítulo 13. Algumas pessoas ficam pensando, que besta é esta? A palavra besta não é como a gente pensa, né? Ah, aquela pessoa é uma besta. Não é no sentido pejorativo de dizer que é um idiota, alguma coisa assim. Mas besta aqui significa animal, é um animal, né? É um animal. Como é um animal que não era conhecido por João, era um animal desconhecido, e toda vez que no Apocalipse aparece um animal desconhecido, esse animal é chamado de besta. Ou quando é um animal conhecido, é um animal híbrido, né? Mistura de um animal com outro, então também é chamado de besta. E este animal, nós vamos saber o significado deles agora. Vamos lá. Capítulo 13, verso 1 diz assim: Vi sair do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nomes de blasfêmia. Olha aí que interessante, né? A gente já viu essa descrição. Quantos chifres possui a besta? 10, ok? Capítulo 13, verso 1. Capítulo 17, verso 12, vai aqui dar uma ajuda para nós para explicar o que é os chifres. Capítulo 17, verso 12 diz: Os 10 chifres que vistes são 10 reinos ou reis, os quais ainda não receberam o seu reino. Então, chifre significa rei, reino, poder, governo, tá? Tudo isso aí. Então vamos lá. Então há uma íntima relação entre o capítulo 13 de Apocalipse e o capítulo 7 de Daniel, ok? Lá no capítulo 7 de Daniel, especialmente do verso 3 ao verso 7, nós temos ali um animal terrível e espantoso que também tem as mesmas características do animal aqui da besta, da primeira besta aqui, do primeiro animal do capítulo 13 de Apocalipse. Depois você dê uma olhada lá em Daniel capítulo 7, ok? Muito bem, então veja, quando sai de cena o imperador, ali na profecia de Daniel capítulo 7, entra em cena a figura do Pontífice Maximus, ou também conhecido como Papa. O Papa tem essas características ali, né, de domínio, de poder, de esse título que era dado para os imperadores a partir de 27, né, de imperador, que seriam sacerdotes, líderes espirituais, foi passado então para os papas no século 9, ok? No século 11, desculpa, século 11, tá bom? Vamos lá. E as cabeças? Vamos para o capítulo 17, verso 9, diz assim: aqui está o sentido que tem
sabedoria. 7 cabeças são 7 montes. Olha que interessante. Então veja, esse animal ele tinha 7 cabeças, e as 7 cabeças são 7 montes. O que significa isso? Significa que o local do reinado desse animal, que é representado por é um reino, né? Representado aqui por esse animal, a característica é que são 7 montes que tem neste reino, ok? A mesma comparação é feita lá em Daniel, do animal terrível e espantoso, e é representado lá no Daniel capítulo 7 como Roma, ok? Roma. Então, se lá em Daniel está falando do mesmo animal, e aqui em Apocalipse está falando desse animal, também é entendido pelos estudiosos do Apocalipse que este reino é Roma. E é interessante, eu tive o privilégio de ir lá no Vaticano, e realmente a cidade foi edificada entre 7 montes que tem lá, né? Olha que interessante, né? Maravilha. Uma outra coisa, capítulo 13, verso 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Veja, embora tivesse 10 chifres e 7 cabeças, a aparência dele era de um leopardo, por isso que era chamado de besta, porque era um animal híbrido, né? Não existe leopardo com 10 cabeças e 7 cabeças e 10 chifres, não, ok? Além disso, ele tinha pés como de urso e boca como leão, e deu-lhe o dragão poder e o seu trono e grande autoridade. Aí a gente vai para Daniel capítulo 7, verso 4, que essa autoridade é dada, mais uma vez, repito, essa autoridade foi dada para o poder romano, ok? A gente vê ali também na estátua de Daniel capítulo 2, a gente vê essa sequência, né? Então Roma ela é dividida em 2 fases. É chamada de Roma pagã, dominada pelos imperadores, e depois Roma papal, que foi dominada pelos papas, caracterizado aqui, ok? Aí a subsequência, né? Depois dos Médios e Persas vieram Roma imperial, depois de Roma imperial veio a sucessão de Roma papal, dominado pelos papas, ok? E claro que a predominância do Império Romano era a adoração ao sol, ok? E o dia especial dessa adoração era domingo, por isso que no calendário domingo é chamado de Sunday, dia do sol, em homenagem ao sol. Verso 5, aqui diz o seguinte, capítulo 13, verso 5, diz assim: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade, e agi durante 42 meses. Vocês lembram que esse poder papal na profecia anterior de 1260 anos é o mesmo período agora. Percebe? Esse período aqui de 42 meses, quando a gente faz a somatória profética, a gente chega aos mesmos 1260 anos de domínio papal. Olha que interessante aí, tá certo? E esse domínio começou em 538, quando os ostrogodos, a última tribo bárbara a ser dominada, ter sido aceita a supremacia papal, e terminou em 1798 com o Papa Pio VI, que foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte, ok? O que aconteceu com uma das cabeças? Capítulo 3, verso 13, verso 3. Então vi que uma de suas cabeças foi golpeada como morte. Essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou segundo a besta. Então veja, aqui tem algo interessante. Uma de suas cabeças foi ferida de morte, quase morreu. É quando o poder papal perde a sua influência mundial. Quando esse Papa Pio VI foi preso, então perdeu, ferida mortal. Só que a profecia diz que essa ferida vai ser curada, ok? Então o que nós cremos? Nós cremos que antes da vinda de Cristo, o poder papal vai voltar a ser uma força mundial,
uma força mundial, ok? Vai ser uma força renovadora. E o próprio João Paulo II fala disso, né? Ele fala de ex-cátedra, que a igreja perdeu o seu poder, ela foi ferida, né? Desde então, o prestígio do Papa, com esse surgimento aí em 1962, com o Papa João Paulo II, o carisma dos papas voltaram a ter e novamente eles estão tendo essa experiência do carisma e agora os papas já estão tendo já controle de algumas coisas, e você vai ver no próximo estudo da besta que surge da terra como o poder papal vai se unir a outro poder para poder dominar as ações do mundo, ok? E esse poder, o que faria? Verso 6 diz assim, ó: abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, vai se unir, esse poder papal vai se unir com outro poder, que a gente vai ver no próximo estudo, para poder blasfemar contra Deus, né? E blasfêmia, de acordo com Lucas 5:21, os fariseus dizendo que Jesus blasfemava porque estava querendo se colocar no lugar de Deus. Essa era a tentativa. Verso 8 diz o seguinte: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Então todos vão adorar esse poder, né? Vão adorar esse poder, vai aceitar esse poder. A pergunta é: de que lado você vai estar? Será que você vai estar disposto a adorar a Deus? Ou prefere adorar a besta e a sua imagem, esse poder humano e a sua imagem? E a gente vai depois ver o que é a imagem, né? Muito bem, vamos fazer a nossa declaração de fé? Você aceita que somente Deus é digno de ser adorado e não o ser humano? Senão, se você acha, coloca assim aí. Você quer buscar a Deus através de Cristo como seu único legislador e intercessor? Só Cristo é intercessor? Você confessa seus pecados diante de Cristo e pede para que através dos méritos de Cristo você possa receber o perdão? Se é seu desejo, vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por esse estudo. Permaneça conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu te espero no próximo estudo, onde nós falaremos sobre a besta que sobe da terra. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.